Olá, aquarianos e aquarianas, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Andrea e farei a sua leitura para maio de 2025. Vou tirar aqui a sua energia, depois eu sigo com a energia que está disponível para vocês e finalizo com um conselho. Lembra que é uma leitura geral, portanto, pegue aquilo que ressoar, que fizer sentido com o seu momento de vida. E use esse vídeo como uma oportunidade de reflexão e de autoconhecimento, ok? Bora lá então, gratidão universo. Ok, Aquário, o que temos aqui? Como energia de vocês, nós temos o enforcado, temos o 4 de cálices, temos 5 de bastões, o mago e 3 de pentáculos. Como vibração de vocês, eu vejo aqui que tem alguma situação que você precisa, você sente de entender, você sente de resolver, mas é como se as coisas estivessem paradas. Existe uma energia parada aqui e você deseja que as coisas se desenrolam, mas a vida te colocou nesse lugar exatamente para que você tenha calma, para que você tenha paciência, para que você entenda que você pode se iluminar acerca dessa situação. Seja uma situação externa que você deseja um desdobramento, seja algo relacionado ao seu processo de autoconhecimento. E eu vejo que você tem olhado para trás, né? Talvez você tenha esquecido de perceber todas as bênçãos que você tem vivido na sua vida hoje, tudo que existe no aqui e no agora, e talvez você tenha até perdido algumas oportunidades, porque você está muito conectado a uma energia estagnada, a uma energia parada. Você quer entender alguma coisa, você quer resolver alguma coisa, e aí você está focado demais nisso e está esquecendo de olhar todo o contexto da sua vida, né? Todo as outras partes da sua história. De repente você está focado em uma questão amorosa, numa questão financeira, numa questão familiar, e existem outros setores da sua vida que a vida te chama para observar, né? A vida te chama para ter mais presença, porque existem coisas acontecendo, bênçãos que talvez você pediu há um tempo atrás já estão acontecendo, só que você focou em alguma determinada situação. E a vida te pôs nessa energia, te colocou nesse lugar onde não consigo entender porque as coisas não caminham, eu não consigo entender essa energia parada, seja comigo mesma, seja na minha vida, no setor que for, mas a vida quer que você se ilumine acerca disso. E talvez você tenha colocado muita energia nisso, né? Tentando criar uma solução para alguma coisa. E aqui a vida fala para você, tira a energia disso, né? Você quer fazer alguma coisa com relação a ter uma solução para um determinado problema na sua vida, faça o contrário, né? Não faça o que você realmente quer fazer. Faça o movimento contrário a essa solução que você tanto deseja, que você vai ver as coisas se desenrolando. A sua iluminação virá através de movimentos contrários aos seus desejos, tá? Eu vejo aqui que existe com o 5 de bastões um certo conflito, né? Seja um conflito no meu ambiente profissional, seja um conflito junto ao meu parceiro ou parceira, amizades, um conflito interno, eu com os meus próprios inimigos interiores, né? E aqui a vida pede para você usar dessa energia aparentemente negativa a seu favor, né? O que você pode fazer com essa energia? O que você pode fazer com essa energia de uma forma positiva?
né? Eu estou numa situação onde está difícil para mim, e o que eu aprendo com essa energia? Então a energia, ela vem te mostrar que não existe essa coisa de negativa ou de positiva. Tudo é bom quando você olha com os olhos de crescer, de aprender, de expandir, né? Em seguida, nós temos o mago e o 3 de pentáculos. Talvez você tenha já imaginado, seja um ambiente profissional que as coisas estão um pouco difíceis e você está tentando entender essa situação, tem aqui um crescimento para você. Talvez você tenha já co-criado, manifestado um crescimento em equipe, né? Seja um crescimento financeiro, seja um crescimento junto às pessoas com quem você trabalha. E tem isso aqui para você. Você manifestou uma ascensão. Só que essa ascensão que você deseja, ela não pode vir sozinha. Ela não virá só de você. Você precisará unir energias com outras pessoas. Seja profissional, seja uma questão amorosa com seu parceiro, né? Talvez você tenha pensado em fazer as coisas de uma forma muito individual. Eu quero resolver individualmente. Eu tenho um problema, eu não compartilho esse problema, uma questão. Eu não compartilho. Eu quero fazer tudo de uma forma só. E a vida te fala, não, você tem que fazer com o outro. Você precisa do outro também, né? Todos nós precisamos de outras pessoas nas nossas vidas, né? E às vezes a gente teima em ser autossuficiente em tudo. E não é assim. Todo mundo precisa de alguém, né? E aí a vida te convida a olhar para isso com outros olhos, seja na área que for, né, da sua realidade hoje. Eu vejo que você tem tentado resolver, tem tentado entender, e você vai conseguir, porém você precisa se abrir para que outras pessoas se unam a você, para que haja um crescimento, para que haja uma ascensão. Aqui eu vejo uma cura até na questão financeira, tá? Existem questões emocionais que você está trabalhando, precisa trabalhar. Talvez você olhando demais para o passado, um tempo passado, e você está se perdendo no que você tem para viver hoje. Você tem muito para viver hoje. Então deixe o passado para trás. Existe uma certa apatia, uma certa tristeza, uma insatisfação com a sua realidade hoje. Isso tudo te levando a um caos, um conflito interno, talvez um conflito com as pessoas à sua volta. Você tem o desejo, você tem a vontade de manifestar outras coisas, de criar uma nova realidade para você. E você vai criar, Aquário, quando você unir a sua energia com a energia de outras pessoas. Quando você se abrir para o coletivo, seja na área que for, né? Eu preciso compartilhar mais as coisas com a minha parceira, meu parceiro, ou ser mais aberto com os meus amigos, ou dentro do meu ambiente profissional, eu tenho que aceitar as ideias dos outros, né? Eu tenho que pelo menos ouvir o que o outro tem a dizer e colocar aí a minha essência nesse algo que eu faço na minha vida, unir isso que eu tenho, a minha luz com a luz das outras pessoas. Ok, essa é a vibração de vocês. O que vem, o que está disponível para vocês nesse mês de maio? Nós temos aqui 8 de pentáculos, 6 de copas, o diabo, 7 de pentáculos e 2 de paus. A energia que está disponível para vocês, Aquário, fala de muito comprometimento, de muita dedicação, de muita consistência em algo que você quer, né? É importante você ter foco no que você realmente deseja. Mas lembra de não pôr energia demais em alguma coisa e esquecer das outras partes da sua vida. Aqui existe uma energia muito positiva com relação a buscar por novos conhecimentos, a se aprimorar em uma determinada área, seja profissional, seja uma área, um setor da minha vida com relação ao meu processo de autoconhecimento. Eu quero
melhorar a minha forma de me relacionar com as pessoas, eu estou trabalhando isso internamente, né? Então aqui tem uma energia disponível para isso, para esse aperfeiçoamento de quem você é, de quem você deseja se tornar, tá? Ou o início de um novo conhecimento, né? Eu quero fazer um novo curso, eu quero aprender alguma coisa nova para a minha vida, e aqui está disponível isso, mas isso pede de você bastante dedicação, concentração, que você tenha disciplina, tá? Aqui sai muito forte você trabalhando uma questão emocional com pessoas do seu passado, né? Percebe que lá na sua vibração você olha muito para o passado. Existe uma apatia quando você olha para esse passado, falando emocionalmente falando, tá? E aqui sai a necessidade de uma cura, de um perdão, através da liberação de um perdão. Eu recebo o presente da cura, eu sou curado, eu me liberto dessas correntes, tá? Talvez você esteja nesse entendimento, pegando essa energia e trabalhando essas questões em você. Pode ser que nesse mês de maio, pessoas que estavam afastadas da sua realidade, elas apareçam, né? E surjam aí na sua realidade, te dando um oi, puxando conversa, e talvez exista esse sentimento de que um sentimento que você vai perceber um sentimento pedindo que seja trabalhado, né? Talvez eu não nem sabia que eu tinha uma rusguinha aqui com fulano, com ciclano, e o fato dessa pessoa ressurgir na minha realidade desperta isso em mim. E aí eu percebo que eu tenho que trabalhar esse sentimento em mim, né? Porque eu sinto isso com relação a determinada pessoa. E a vida me pede consistência, a vida me pede perseverança, disciplina. Chegou a hora de eu me libertar desse sentimento que talvez tenha me atrasado de uma forma na minha vida, né? Talvez seja algo que estava lá, escondido no meu porão inconsciente, né? Talvez estivesse lá no meu subconsciente. E aí eu começo a despertar para isso e eu percebo que é hora de me libertar. Aqui sai uma questão de muita obsessão, né? Eu obcecado com algo, algo que de certa forma me escraviza. E aí no mês de maio vem essas questões para que você trabalhe, né? Um perdão, para que você receba cura, liberar alguns padrões, algumas crenças, alguns hábitos, né? Talvez você tenha um hábito que você já percebeu que ele não é saudável, que ele não é legal para você. Talvez exista aqui um superestímulo da sua sexualidade, talvez exista aqui um exagero na forma com que eu como, ou um exagero na forma com que eu me exercito, ou uma obsessão mental com relação a algo ou alguém que eu estou continuamente pensando e aquilo de certa forma me sufoca, mas eu me sinto aprisionado, né, em uma roda. Eu sei que me faz mal, mas eu continuo pensando, eu continuo comendo, eu continuo, enfim. E a vida traz essas questões para que você perceba a importância de soltar isso tudo, de se permitir liberar, tá? Aqui sai também no mês de maio uma questão de você receber de volta uma energia que você colocou em alguma coisa, né? Você colocou energia em alguma coisa e esse algo, ele cresceu, criou raízes, né? Deu certo. E agora você vai começar a colher os frutos desse algo. Seja uma questão profissional, amorosa, de amizades, de relacionamento, consigo mesmo. Eu vejo essa colheita, chegando o momento, e essa colheita ela fala de você percebendo a importância de deixar uma zona de conforto. Talvez foi muito confortável para você por um tempo ficar sofrendo olhando para trás e não vivendo a sua realidade, né? Eu passo a maior parte da minha vida olhando para o meu passado, porque o passado é conhecido, é confortável. E olhar para o momento presente me traz o novo, e o novo é desafiador, o novo eu não conheço. Então, por isso, eu me senti muito bem um tempo da minha vida vivendo no passado. Mas quantas oportunidades eu tenho perdido,
né? De experienciar, de experimentar. Então eu desperto os meus olhos para isso, eu abro os meus olhos para isso. É hora de mudar essa situação, é hora de eu sair dessa posição. Tá na hora de transformar a minha realidade. E eu vejo você decidindo abrir as portas, né? Eu vou abrir as portas para que as coisas mudem. Eu desejo coisas novas, mas eu insisto no passado. E agora eu entendi que eu preciso fazer movimentos para que as coisas andem também. Se eu pedir para o universo, para Deus, para a vida, para abrir os meus caminhos, eu vou precisar caminhar nesse caminho. Talvez eu queira que as coisas se abram e simplesmente aconteçam e eu não tenho que fazer nenhum esforço. E a vida me diz, agora você precisa caminhar. E esse caminhar são as portas que você vai abrir. Eu vejo que você vai sentir nesse mês uma vontade de mudança, de coisas novas para você, como se a sua vida, ela já não mais, a sua realidade já não mais te trouxesse um prazer, uma satisfação. O que eu estou experienciando agora não é mais o que eu gostaria de experienciar. Eu quero coisas novas, eu quero desafio, eu quero novo. Então eu vejo vocês, Aquário, nesse mês, trabalhando muito uma questão de perdão, né? Talvez com a possibilidade de reencontrar com alguém, talvez exista aqui uma possibilidade de reconciliação, seja o setor que for da sua vida, o que pode mexer aí com seus demônios internos, vir à tona, né? Questões emocionais, algumas obsessões, a percepção de um certo aprisionamento com relação a essa pessoa, essa situação do seu passado. Mas eu vejo que você manifestou a mudança, você manifestou coisas novas, você manifestou que a sua vida se transformasse, você percebeu que tudo está nas suas mãos, né? Eu tenho o poder de fazer as coisas transformar quando assim eu desejo, né? Eu não posso simplesmente desejar, eu tenho que ter movimentos, eu tenho que fazer ações. E eu vejo você decidindo, né, deixar sua zona de conforto e seguir adiante para o novo, tá? O conselho final que sai aqui para vocês fala da Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Eu acho que nesse momento da sua vida você está canalizando energia para elevar a sua própria vibração. E quando você vibra alto, você contagia quem está ao seu entorno, à sua volta, né? Seja somente com a sua presença, seja com o seu olhar da vida, com as palavras que você fala. Você está com esse poder de se elevar a tua vibração e ajudar outras pessoas a elevarem a vibração delas. E aí um vai passando essa energia para o outro e a gente passa a viver em um ambiente muito melhor, né? Então perceba na sua realidade a possibilidade, talvez você até comece a perceber, né? Quanto foi difícil eu deixar uma situação onde eu me via entre a cruz e a espada, né? Onde parecia que as coisas estavam de ponta cabeça para mim, em desordem, né? Havia muito conflito, muita dificuldade, mas eu sobrevivi, mas eu passei por isso, eu superei isso. E talvez agora com a minha história eu possa ajudar outras pessoas. Através da experiência que eu estou tendo, eu posso ajudar outras pessoas. Ok, Aquário, essa é a sua mensagem para maio de 2025. Eu te desejo muito amor, muita luz, gratidão por estarem aqui. Se cuidem e até mais.